Olá, boa tarde. Quinta-feira, 16 de julho. O Senado Notícias está no ar. A sessão do Congresso Nacional, prevista para esta quinta-feira, foi cancelada ainda ontem por decisão do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre. A sessão estava destinada a apreciar vetos do presidente da República a projetos legislativos e a examinar outras propostas. Segundo Alcolumbre, as lideranças partidárias vão tentar um acordo para a realização da sessão do Congresso na próxima semana. Já a sessão do Senado está confirmada para logo mais às 16h. Na pauta, um único item, a medida provisória 926 de 2020, que trata de procedimentos para a aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da crise do coronavírus. Apesar de ter entrado na pauta do plenário do Senado pela segunda vez, a medida provisória que altera regras trabalhistas durante o período de pandemia do novo coronavírus não foi votada. O texto é polêmico e ainda não conta com o apoio da maioria dos senadores. A MP perde a validade no domingo. Nós já falamos reiteradamente da nossa preocupação com este projeto. Ele traz mudanças profundas, presidente, na CLT, e votar um projeto dessa envergadura, com uma complexidade tão grande, que vai trazer mudanças permanentes e substanciais, retiradas de direitos trabalhistas, presidente, é algo que a gente não pode admitir. Seria até desumano. Nós já vamos aí para 9 horas, 21 horas, depois de, se não me foge a memória, 6 horas aí de sessão legislativa. Pensei que a gente ia conseguir construir um entendimento pelas lideranças e, naturalmente, pelo governo. E a informação que eu tenho de muitos líderes partidários, e a senadora Elisiane faz menção também ao horário que nós estamos aqui, essa matéria, para vossas excelências terem a ideia, tem 17 destaques apresentados. Então, é humanamente impossível construir um entendimento num sistema remoto de votação, onde se tem a ampla maioria dos líderes encaminhando o ofício para a retirada da pauta da votação. Eu tenho um compromisso político. A matéria foi pautada, a medida provisória vai expirar e, infelizmente, não se conseguiu avançar nessa situação. É uma matéria extremamente complexa, que envolve direitos trabalhistas. Há uma situação em que todos nós precisamos ter muita segurança para votar temas que estão dentro desta MP. Não me sinto tranquilo para que nós possamos adentrar no mérito desta matéria. No momento que eu vi, presidente, que era o último item da pauta, eu sabia que ia ser repetido hoje o que aconteceu a semana passada. Ele não votar a matéria, que realmente é muito polêmica. O governo editou a medida provisória em março deste ano com o argumento de que as mudanças vão ajudar a preservar os empregos durante a crise econômica provocada pela pandemia. O texto prevê regras para o teletrabalho e antecipação pelo empregador de férias individuais, coletivas e feriados não religiosos. Também permite que patrão e empregados fechem acordos individuais durante o período de calamidade pública e autoriza uma espécie de banco de horas negativo para que o trabalhador compense, em até 18 meses, as horas que deixou de cumprir em função da pandemia. Se ela não vai à deliberação, faltou argumento por parte da liderança do governo para haver o convencimento para que a medida provisória pudesse ser apreciada e pudesse ser deliberada. Os senadores aprovaram 2 medidas provisórias. Uma cria regras para reembolso e remarcação de viagens aéreas durante a pandemia. E a outra prevê uma linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem funcionários durante a emergência de saúde.
A medida provisória cria regras para o reembolso aos passageiros que tiveram voos cancelados entre 19 de março e 31 de dezembro deste ano. De acordo com o texto, o pagamento deve ser feito em até 12 meses a contar da data do voo cancelado. O valor deve ser corrigido de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e, quando possível, a companhia continua com a obrigação de dar assistência, como lanches, ligações telefônicas e pernoite. Tudo isso de acordo com a regulamentação já existente da Agência Nacional de Aviação Civil. Além das medidas para proteger os passageiros, o texto ainda prevê ajuda emergencial para o setor. Chega a ser muito claro e do conhecimento de toda a população brasileira aquilo que se abate sobre o setor aéreo nacional. Milhões de funcionários, empregos correlatos em aeroportos, agências de turismo, empresas aéreas, numa cadeia de produção e de geração de emprego e renda que está completamente arrasada com a pandemia do Covid-19. Não se trata de uma discussão meritória sobre um setor que tem sequer a opção de achar recurso próprio para a sua recuperação. Nós estamos falando de um assunto que salta aos olhos de qualquer cidadão brasileiro. Essa medida provisória ela é oxigênio imprescindível para a sobrevivência do setor. Antes da crise, que o setor já estava em crise, tinha 2.700 linhas aéreas no Brasil. No meio da crise, chegou a baixar para 180. Hoje tem 550, que representa 26% da capacidade. No melhor dos mundos, se for aprovada essa medida provisória, se tudo der certo, o setor chega a 60% no final do ano. Outra medida provisória aprovada concede uma linha de crédito especial para que pequenas e médias empresas paguem salários ou verbas trabalhistas durante 4 meses. A urgência da medida provisória é justificada pela rápida deterioração da situação financeira das pequenas e médias empresas e pela perspectiva de aumento relevante no número de demissões decorrente da falta de alternativas para fazer frente a obrigações financeiras. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos nesta quarta-feira o novo marco do saneamento básico. 11 trechos foram retirados do texto, entre eles o artigo 16, que garantia aos estados e municípios a continuidade de contratos de programa e o subsídio cruzado para empresas estatais. A decisão ainda não é final, já que essas alterações precisam ser analisadas pelo plenário do Congresso Nacional. Existiu a palavra empenhada da liderança do governo, do próprio senador Fernando Bezerra, das lideranças outras do governo, de que não haveria o veto ao artigo 16 da lei do novo marco do saneamento básico. Na minha opinião, o compromisso é para ser resgatado, é para ser cumprido. Infelizmente, a gente não tem aí o cumprimento do acordo que foi feito por parte do governo em relação ao marco regulatório do saneamento, colocando em risco e prejudicando as empresas estatais que terão, com certeza, uma redução do seu valor, o valor dos seus ativos no mercado, inclusive para captação de recursos, porque o principal ativo era a possibilidade de explorar a prestação desse serviço de coleta, tratamento de esgoto, que agora fica aberto. A gente precisa respeitar os entendimentos e construir o que é o acordado. E o acordado republicanamente. Ninguém está falando de nada que não se possa falar numa sessão do Senado Federal. Nós estamos falando de entendimento, de diálogo, de conciliação há 1 ano e meio aqui. Eu levanto essa bandeira e tenho o apoio da maioria esmagadora dos senadores. Agora, não pode fazer o entendimento e não cumprir o entendimento. Em relação àquilo que foi construído quando da votação no Senado, esses entendimentos foram mantidos pela sanção do presidente. O que ocorreu, e aí
eu respeito as manifestações contrárias, é que o texto que veio da Câmara foi submetido à sanção e, nesse texto, novos dispositivos foram submetidos ao veto do presidente da República. É importante ressaltar que apenas 3 ou 4 artigos são de méritos em relação ao marco legal do saneamento e o ponto principal, de fato, é o artigo 16, que vem sendo questionado por diversos governadores e por diversos parlamentares. Fiquei profundamente surpreendido. Acho que foi um tiro no pé que o governo está dando, porque um projeto que estava sendo aplaudido, o artigo 16, vai dar a oportunidade dos governadores façam as suas opções conforme o mandato que o povo lhes deu, e de seguir este ou aquele rumo conforme aquilo que ele achar melhor para o seu governo, para o seu Estado e para a sua consciência. Ao sancionar a lei do Programa Emergencial de Emprego e Renda, o presidente Jair Bolsonaro vetou o artigo que permitia a prorrogação da desoneração de tributos da folha de pessoal de 17 setores produtivos até dezembro de 2021. A decisão gerou reclamações de empresários e parlamentares. Para tentar apaziguar os ânimos e evitar que o Congresso derrube o veto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acena com uma proposta de reforma tributária para reduzir impostos sobre a contratação de mão de obra de forma mais ampla. O governo está chegando agora para a conversa. Mas no Congresso, o debate começou no início de 2019. Nós apresentamos aqui, com 65 senadores subscrevendo. É uma proposta de reforma tributária que simplifica, que enxuga, que facilita e que moderniza o sistema, tornando-o mais justo. São muitos os tributos, temos que reduzir para facilitar a fiscalização. Hoje, a corrupção no Brasil é muito grande, mas a sonegação é bem maior. Então é preciso o Brasil se atualizar. Pagar impostos não é tarefa simples em nenhum lugar do mundo. Aqui temos impostos cobrados pelo governo federal, os devidos aos governos estaduais e os pagos às prefeituras dos municípios. Eu acredito numa reforma que possa mexer nessas estruturas todas e dar à sociedade brasileira não só a questão da inteligência em arrecadar, mas também a justiça ao arrecadar. Em 2019, Câmara e Senado decidiram enfrentar o desafio de simplificar o sistema tributário. As duas casas debatem emendas à Constituição que acabam com dezenas de alíquotas diferentes de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cobrado pelos estados, e criam um novo tributo, juntando o ICMS, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços cobrado pelos municípios, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o PIS/COFINS, pagos ao governo federal. Mas as propostas não mexem em duas questões complexas: os tributos cobrados sobre a folha de pessoal e a desigualdade social do sistema de cobrança, que onera mais os assalariados. Nós temos no Brasil hoje um sistema muito regressivo. Nós temos uma tributação muito pesada sobre o consumo, comparativamente a outros países. Isso faz com que pessoas mais pobres paguem mais tributos do que as mais ricas. Então, essa injustiça do nosso sistema tributário, as reformas ou as propostas de reforma tributária que estão hoje no Congresso Nacional não solucionam. Durante todo o ano passado, o governo se manteve distante do debate. No começo de 2019, o ministro Paulo Guedes prometeu enviar um projeto. Depois falou em apresentar contribuições ao que estava sendo feito no parlamento, mas nada aconteceu. Agora, em meio à pandemia, Guedes prometeu, mais uma vez, encarar a reforma tributária. Por enquanto, nada foi oficialmente apresentado, mas em audiência na Comissão Especial de Acompanhamento da Covid-19, o ministro esboçou a intenção de cortar tributos que incidem sobre a folha de pessoal das empresas. À medida que os países avançam,
o imposto deve se tornar cada vez mais progressivo sobre renda e não sobre consumo. O imposto sobre consumo, tributar consumo é regressivo e principalmente tributar folha de pagamento. Eu sempre disse, é o mais cruel dos impostos. A fala do ministro tem objetivo determinado: evitar que o Congresso estenda para o fim de 2021 a desoneração de tributos sobre a folha de pagamentos de 17 setores produtivos, que os parlamentares acrescentaram na medida provisória do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego. Guedes orientou o presidente Bolsonaro a vetar o dispositivo e agora, para evitar a derrubada do veto, promete tratar da questão no debate sobre o novo sistema tributário. Em conversa com a senadora Simone Tebet, Guedes esboçou sua proposta. Quer cortar mais a contribuição das empresas para a Previdência, mas para compensar, quer tributar a distribuição de lucros e dividendos para acionistas de empresas e criar um imposto sobre movimentações financeiras eletrônicas. Só que aí ele terá de convencer os parlamentares da necessidade desse novo imposto, que lembra em muito a velha CPMF. A ideia é o seguinte: eu não posso continuar com a desoneração da folha sem ter uma fonte de onde cobrir essa despesa, esse não recebimento de receita. Então, para isso, o governo também precisa entender que, se for para criar um imposto de transação financeira, como a antiga CPMF, hoje não passa no Congresso Nacional. Por exemplo, eu mesmo não voto. É preciso você criar uma nova forma de compensar sem aumentar tributo. O Senado deve analisar em breve uma medida provisória que criou um programa que busca facilitar o acesso a crédito para empresas. Basta olhar o comércio para perceber que a pandemia atingiu muitos negócios. Fiz uma planilha para reduzir meus custos fixos que eu tenho, consegui chegar nisso. E já, como eu tinha 5 colaboradores no início, eu fiquei com apenas 3. Para socorrer empresas que faturam entre R$360 mil e R$300 milhões por ano, o governo disponibilizou por medida provisória R$20 bilhões. O dinheiro vai ser acessado por empréstimos bancários. O texto já foi aprovado na Câmara, mas os deputados fizeram uma inclusão importante, que pode beneficiar quem fatura menos. Os deputados permitiram que o valor das vendas feitas via maquininhas de pagamento sirvam de garantia para os empréstimos. Assim, microempreendedores individuais que ganham até R$81 mil por ano e microempresas que faturam até R$360 mil também poderiam participar do programa. Provavelmente esse seja o maior avanço que nós temos feito ou estejamos fazendo nessa crise, nessa pandemia, para socorrer a micro e pequena empresa, o pequeno negócio, através do uso das maquininhas. Então, esse programa emergencial que consta nessa PEC 975 é muito importante para a micro e pequena empresa brasileira. Este especialista elogia a medida, mas aponta que há demora na liberação do crédito. Ao que parece, há uma falta de velocidade para o crédito atingir a ponta tomadora. Isso parece que realmente acontece. O governo está ali com um problema muito grande de excesso de demanda de todos os lados, né? Então é o crédito assistencial que vai para as pessoas físicas de R$600 por mês. Do outro lado, os empréstimos também, logicamente, o governo tem uma dificuldade muito grande em dar conta de tudo isso do dia para a noite. O texto agora vai ser votado no Senado. Senadores já apresentaram outras modificações na MP. A mais importante das emendas apresentadas à medida provisória 975 é a que transfere recursos do chamado PESE, que não tem tido demanda, são R$40 bilhões que foram disponibilizados no dia 3 de abril, e até agora, dia 10, 11 de julho, só R$4,5 bilhões foram emprestados. Então nós estamos propondo levar 20 bilhões desses 40 para o programa que financia a micro e pequena empresa, e especialmente para o fundo garantidor, que pode fazer com que essas operações de crédito destinadas a micro e pequenas empresas aconteçam de fato. Precisamos adotar todos os recursos e todas as ferramentas disponíveis para chegar com o crédito necessário para estes que mais precisam,
os empresários individuais, empreendedores individuais, os micros e os pequenos empresários. Quando a quarentena foi decretada, para muitas mulheres, o escritório não parou, apenas mudou para dentro de casa. Só que, ao mesmo tempo, as creches e escolas fecharam as portas. Na quarta reportagem sobre o novo normal, mães brasileiras que vivem e trabalham na Noruega falam dessa experiência. Como será o novo normal depois da Covid-19? Os noruegueses bem que poderiam responder essa pergunta. Os canhões dessa antiga fortaleza sugerem um povo acostumado a se defender. Eles fecharam o país, adotaram bem cedo o isolamento e conseguiram controlar a pandemia. Mas ninguém aqui se atreve a dizer que esse é o novo normal. E nós, menos ainda. O que fizemos foi apenas registrar esse momento de alívio depois de quase 4 meses de restrições. A maior receita para o sucesso foi a confiança. Nós temos uma tradição na sociedade norueguesa que é uma grande parcela de confiança no governo e também entre as pessoas. Então, quando o governo veio e chamou a todos para uma responsabilidade comum, na qual todos estamos juntos, por sorte, a sociedade funcionou e todos seguiram os conselhos adequadamente. De repente, creches e jardins fecharam e o trabalho passou a ser no modo home office. 3 mães brasileiras contam como conciliaram as duas tarefas. Eu acho que foi uma oportunidade única que eu pude ter de curtir estar com a minha filha, de não ser umas férias, né, que a gente programa, tem tempo desprogramado, o que vai fazer, para onde vai viajar e tal. Foi complicado no sentido de que, por exemplo, assim, as crianças elas vão na creche aqui e eles têm aquela rotina, e a creche aqui é um sistema assim maravilhoso, fantástico, sabe? Eles têm passeios toda semana, então eles estavam habituados com aquilo tudo. E de repente eles não tinham mais aquela rotina. E aí, para a gente poder fazer, né, ter a estimulação que eles têm na creche em casa é muito difícil, muito complicado. Como muitos dos meninos aos 5 anos, Lucas adora tudo que é do Ninja Go. Ele fala perfeitamente o português que aprendeu com a mamãe. Clarice vive na Noruega desde 2006, trabalha com inteligência artificial, mas o primeiro emprego dela foi justamente numa creche. Bom, agora uma breve explicação de como é que eu vim parar na Noruega, o país estando fechado nas suas fronteiras. Eu recebi uma notícia no final de maio de que a minha filha estava hospitalizada, não era Covid, mas ela precisava de mim quando ela saísse do hospital, para ajudá-la e também ficar com meu netinho Lucas, esse aqui. E aí eu consegui uma autorização especial da Noruega, da imigração para entrar devido ao caráter humanitário da minha visita. E é claro, aproveitei depois, fiquei com ela aqui, ela já está bem, aproveitei depois para ver o que estava acontecendo aqui em termos da pandemia. Sem querer tirar conclusões, essas imagens são um retrato de um período, da metade de junho ao início de julho de 2020. O novo normal vai depender de que não esqueçamos tudo o que aprendemos com a pandemia. Isso vale para todos, brasileiros e noruegueses. Todos queremos um final feliz. Timon vai chegar agora, ele vai vir. Adeus. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição. Basta acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.